Sabe aquela tensão que sempre existe entre a nossa liberdade pessoal e a harmonia de um grupo, de uma comunidade? Pois é. O que acontece quando o que uma pessoa acredita ser certo bate de frente com a convicção de outra? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pensa bem, tatuagens, o tipo de música que se escuta, o jeito de usar as redes sociais, hoje em dia são essas as áreas cinzentas, sabe? Aqueles assuntos que não são essenciais, mas que geram os debates super acalorados e muitas vezes acabam criando divisões dentro das comunidades. E olha, essa discussão não é de hoje não. Na verdade, como a gente vê aqui, quase 2000 anos atrás, uma comunidade lá em Roma estava enfrentando um dilema muito, mas muito parecido. E a orientação que eles receberam naquela época continua sendo incrivelmente relevante para nós. Então, vamos entrar no cenário. A Igreja de Roma era uma mistura bem interessante de judeus e gentios convertidos. Os judeus, claro, vinham com toda a sua bagagem cultural, evitando certas carnes, guardando dias santos. Já os gentios não tinham nada disso. E aí pronto, a tensão se instalou. Quem é que estava certo? É o mesmíssimo tipo de debate. Só que no lugar de comida, hoje a gente fala de estilo de vida, costumes, até opiniões políticas. A teologia tem até um nome para isso, adiaporá. O que é isso? São aquelas questões que em si não são pecado, não definem salvação, mas que mexem fundo com a consciência de alguém. E eram exatamente essas questões que estavam no centro de todo o conflito. E aqui a coisa fica interessante. O apóstolo Paulo, quando vai tratar do problema, ele não divide os grupos em certos e errados. Não, ele usa outros termos, os fortes e os fracos na fé. E essa é uma distinção fundamental porque não fala sobre salvação, mas sim sobre a maturidade de cada um em entender a própria liberdade. E esse slide aqui mostra a dinâmica perfeitamente. O forte é aquele que entende a sua liberdade para comer de tudo, por exemplo. Mas qual o risco? Desprezar o outro, chamar de legalista, de preso a regras. Já o fraco é o que tem a consciência mais sensível e prefere se abster. E o risco dele, julgar o forte e condenar. Percebe? Os dois lados, com as melhores intenções, acabam quebrando a unidade. Isso soa bem familiar, né? É só pensar nas discussões de internet hoje. Um lado despreza o outro como atrasado, enquanto o outro julga o primeiro como liberal demais. O mecanismo da divisão é idêntico. Então como é que se resolve isso? Paulo não escolhe um lado. Em vez disso, ele estabelece duas regras de ouro, não para provar quem está certo, mas para preservar o que é mais importante, a paz. A primeira regra é direcionada ao fraco. Não julgue. Paulo joga real perguntando: quem é você para julgar o servo de outra pessoa? O ponto central é este aqui. Deus acolheu os dois. Então, quando alguém julga o irmão, está basicamente tentando sentar na cadeira de Deus, usurpando uma posição que não lhe pertence. Seja sobre comida em Roma, seja sobre as escolhas de alguém hoje. A segunda regra é para o forte. Não seja uma pedra de tropeço. A sua liberdade é real, é válida, mas ela nunca deve ser usada de uma forma que faça alguém mais frágil na fé tropeçar e cair. Exercer um direito pessoal jamais pode custar a saúde espiritual de outra pessoa. Basicamente, a liberdade de um termina onde o bem-estar do outro começa. Tá, mas isso leva a gente para uma pergunta bem lógica, né? Quer dizer então que alguém tem que abrir mão de uma coisa que nem é errada, porque a liberdade de uma pessoa deveria ser limitada pela consciência de outra? A resposta para essa pergunta está no coração de toda essa análise. E ela é simples, mas ao mesmo tempo profundamente desafiadora. É o amor. O amor pelo próximo é o grande regulador de tudo. Ele nos chama a colocar o bem-estar da outra pessoa acima do nosso próprio direito de exercer a nossa liberdade. É um princípio radical. E para a gente entender por que o amor tem esse poder todo, Paulo eleva o nível da conversa. Ele nos força a perguntar, afinal de contas, sobre o que é a vida em comunidade. O que é que realmente importa no final do dia? Ele começa dizendo o que o reino não é. Olha, não se trata de um clube com regras sobre o que se come, o que se bebe, cerimônias ou costumes. Reduzir a espiritualidade a isso é perder completamente o foco principal. Em vez disso, o reino de Deus é sobre três realidades muito mais profundas. Primeiro, justiça, que é a nossa relação vertical, nosso bem-estar com Deus. Segundo, paz, a nossa relação horizontal, uns com os outros. E terceiro, alegria no Espírito Santo, que é a nossa condição interna, o nosso coração. Então, se a liberdade de alguém está destruindo a paz, essa pessoa está, na prática, trabalhando contra a própria essência do reino. A pergunta muda de eu tenho o direito de fazer isso para o que eu faço constrói a paz e a alegria na minha comunidade. E é aqui que tudo se amarra.
A verdadeira vida em comunidade não é uma competição para ver quem tem a teologia mais correta sobre assuntos secundários. É, na verdade, uma prática diária, constante, de colocar o amor em primeiro lugar. Então, como isso funciona na vida real, na prática? Esse roteiro aqui ajuda muito. Primeiro, a convicção pessoal. A minha consciência está limpa diante de Deus com relação a isso? Segundo, a comunidade. Como essa minha atitude vai afetar as outras pessoas? E terceiro, o objetivo final. A minha escolha vai promover a paz? Vai edificar, ou seja, construir a comunidade? E aqui tem um ponto que é muito profundo sobre a consciência. Paulo conclui dizendo que se alguém faz algo que acredita ser errado, para essa pessoa aquilo se torna pecado. Não porque o ato em si seja mau, mas porque fazer isso viola a própria consciência, a convicção pessoal diante de Deus. Então, o ponto central de tudo é este. Maturidade espiritual não é exibir o quanto se sabe ou o quão livre alguém é. A verdadeira maturidade se mostra na disposição de abrir mão, de restringir a própria liberdade para proteger a consciência mais sensível de outra pessoa. No fim das contas, a responsabilidade cai no colo de cada um. A unidade de uma comunidade inteira pode depender da decisão de uma única pessoa, que escolhe colocar o amor acima da sua preferência pessoal. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente levar e refletir. A maneira como cada um de nós exerce a liberdade pessoal, ela está servindo para construir pontes de paz e edificação na nossa comunidade? Ou, mesmo sem querer, está se tornando um motivo de divisão e de dor? A resposta a essa pergunta define tudo.